Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos aos Bons Companheiros. Eu sou o Rod. Eu sou o Fernando Imperato. Eu sou o Bruno Assis. E estamos aqui para falar sobre... Coringa. Filme dramático contando a origem do Coringa, dirigido por Todd Phillips, que é o cara que fez só comédia, uma porrada de comédia da hora. Mais conhecido por Starsky and Hutch. Cara, eu descobri recentemente que era ele do Starsky and Hutch, porque... Não, exato, porque ele fez toda a trilogia do Se Beber Não Case. Se Beber Não Case. E aí eu descobri recentemente que ele fez o Starsky and Hutch também, que eu gosto muito, que tem, antes de ter o Do It do Shia LaBeouf, Do It! tinha o Do It do Starsky do Ben Stiller. Do Ben Stiller. Do It. Do It. Do it. Do it. Que eu ri Era pra bom, caralho no era filme. bom, era bom. A proposta de fazer algo diferente até do que a DC já estava fazendo no cinema, na tentativa de universo compartilhado com o Zack Snyder e o David Ayer no Esquadrão Suicida, fala, independente do fracasso de crítica ou a quantidade de críticas que os filmes da DC tiveram nos últimos tempos, fazer algo novo nesse sentido foi a proposta do Todd Phillips. Ele falou, cara, o que a Marvel conseguiu de sucesso é muito difícil se replicar e tentar e conseguir o mesmo sucesso. Vamos fazer aquilo que a Marvel não tem vontade de fazer. Que é aquela coisa assim, não vamos concorrer diretamente. Certo. Tipo, a Marvel tá fazendo pizza, vamos fazer hot dog. Gostei da ideia dele também de fazer, eu já vi ele falando numa entrevista que ele fez um filme de personagem, um filme de nova Hollywood, assim, um filme com cara de anos 70, anos 80 e tal, que é, por acaso, um filme que é uma adaptação que usa personagens de quadrinhos e tal, mas que não tem as características necessariamente de filmes de quadrinhos, De um né? filme de quadrinhos de super-heróis. Isso eu concordo. Eu acho que é o mais legal que o Todd Phillips conseguiu alcançar, fazer um filme com cara de filme, mas ainda usando... É o Coringa dos quadrinhos. Certo. Por exemplo, o Coringa do Leto, que é o mais recente, você fala, cara... ele não existe, Tá, o Coringa do Heath Ledger, acho que assim, usar o Coringa do Heath Ledger é um Coringa muito, que a gente não tinha visto tanto nos quadrinhos em si, porque ele é um Coringa, por mais que ele fale que ele é o caos, ele é um cara muito centrado, o tipo de risada dele não é uma risada de maluquice, você não percebe que ele é maluco. Ele parece ser um cara metódico, Ele né? é metódico, ele é realmente aquilo que a gente fala, a dica que o Nolan dá no filme, quando um dos bandidos no começo falam, por que ele usa pintura de rosto? É pintura de guerra. Pô, provavelmente ele é um cara que a gente especulando. Podia ter estresse pós-traumático vindo de uma guerra contemporânea dos Estados Unidos. Sim. Que ele, sei lá, foi pro Afeganistão, foi pro Iraque e voltou meio puto com o sistema e querendo, tipo, mudar nesse sentido. E aí você fala, cara, esse Coringa nos quadrinhos a gente não viu. Porque no Nolan funcionou por conta disso, porque foi bem feito, bem construído. Agora, você pegar tudo que funciona, que é o personagem dos quadrinhos, e construir até chegar nele, usando as ferramentas cinematográficas, eu achei muito mérito do Todd Phillips e eu reconheço. E é muito legal isso que você falou, que ele fez como um filme dos anos 70. E, cara, se você assistir o Taxi Driver e o Rei da Comédia, você consegue ver os dois personagens principais que, convenientemente, foram interpretados pelo Robert De Niro, que está no filme do Coringa. Você vê um pouco do Travis, você vê um pouco do comediante do Rei da Comédia, também que tem a sua visão maluca, a sua perspectiva de realidade. O Travis, que é um cara maluco também, que... Não maluco, mas ele é um cara que... Ele é maluco, mas porque ele não se enquadra naquela sociedade, a sociedade não compartilha a visão dele. Ele tem uma visão muito única, pessoal, e ele quer fazer o mundo ser da visão dele, no Taxi Driver. E ele tem essa vontade de se conectar com as pessoas, como o Coringa tem, que ele não consegue, né? O Coringa, ele é um cara bonzinho, é um cara que tem até um ar infantil. É até infantil, dele, né? Ele tem um ar de inofensivo, assim, e ele tenta se abrir para as pessoas, só que só vem paulada porque ele é um cara muito estranho, que teve uma infância que fudeu a cabeça dele, né? E a sociedade fez todo o resto do trabalho, assim. Foi dando porrada atrás de porrada, até que um dia ele tinha uma arma no bolso. E que eu acho bastante curioso que você até levantou do Heath Ledger, que é um Coringa bastante diferente. Eu acho que são meio que dois prismas diferentes da loucura em cima de um ser humano. E que são dois Coringas que seriam bastante reais, assim. São Coringas que você acredita. Claro que o do Nolan, ele tá num universo que é um pouco mais super-herói do que esse Coringa, né?
Mas acho apesar de que... ele funciona muito bem como filme policial, porque se o Batman não Funciona. usasse as roupas e o Batmóvel, Não, com fosse um certeza. policial, ainda funcionaria. Com certeza, com certeza. É mais no sentido de que a trilogia do Nolan, a gente começou conhecendo um cara vestido de morcego, Certo, né? E nesse Coringa novo, a gente começa conhecendo um cara que um tem mundo uma doença real, mental. não tem nenhuma Exato. referência, tipo, Nada, não tem nada ali que não de poderia super-herói, acontecer, exato, tipo, na vida real, né? além do normal. Exato. Então, assim, e mesmo assim, são dois personagens que você consegue acreditar que existiriam no mundo, que poderia acontecer com qualquer pessoa próxima a você. E como você falou, o Coringa do Heath Ledger, ele parece que ele tem uma loucura mais, digamos assim, mais agressiva, mais traumática no sentido, como você falou, pode ser um cara que sofreu um estresse pós-traumático numa guerra, por exemplo. Mas eu acho que e o Coringa do Heath Ledger... o do Heath Ledger, ele tem uma visão de mundo exata. Ele sabe o que ele quer, né? Sim, ele é um sim, cara que, sim. eu vou fazer isso porque eles merecem. Isso tá errado. Ele- isso, ele- aquela- ele é. E esse Coringa do Joaquin Phoenix, ele parece ser um pouco mais até aleatório, assim. Tipo, ele não tem uma visão muito clara de mundo, o que ele quer, ele não tem uma visão de, o mundo está todo fodido. Ele dá alguns vislumbres disso É durante uma o história filme. pessoal, exatamente. Que É. a definição básica desse Coringa é o seguinte, ele quer achar a identidade, mas ele quer achar o propósito da vida dele. Sim. E ele define de um modo bem simplista. Minha vida é uma comédia ou minha vida é uma tragédia? Aham. É isso que ele quer buscar. Então, assim, E a gente tem a resposta disso num ponto de virada do filme ali, né? Ele mesmo responde, né? Sim. Tipo, eu sempre achei... E, na verdade, é uma visão que ele tem da vida, né? Sim, ele viu sim. que a vida dele... Sempre achou que a vida dele era uma tragédia, porque ele nunca foi feliz um dia na vida. Sim. E, enfim, tá passando por um momento difícil desde que ele nasceu, basicamente. Mas é isso que, Tomando 7 remédios e tal. antes de... Quando você estava falando, definindo isso, que ele era bonzinho e tal, mas a gente tem que lembrar que é a visão dele da história. Do mesmo jeito que a gente... isso com por isso que eu falo que certeza. isso é de quadrinhos. O Alan Moore, quando fez a Piada Mortal, que o Coringa do Heath Ledger... A gente vai falar muito do Heath Ledger também aqui, porque acho que é a melhor referência contemporânea de um Coringa em carne e osso. Certo. O Coringa do Heath Ledger, ele usava diferentes histórias de origem contando para suas vítimas. Sim. E ele contou Isso eu três achei genial, diferentes. isso eu achei genial. Nos quadrinhos, isso bebe dos quadrinhos da Alan Moore, da Piada Mortal, que o Coringa lá mostra um cara que podia ou não ser a origem do Coringa, que é um ponto de vista de um cara maluco, e ele realmente foi um cara de stand-up comedy, que ele queria ser um comediante. Ou seja, o Coringa... Ele tá na comédia, é a visão do que é engraçado pra ele. Sim. E explica o nome Joker também. Isso, exatamente, que é o piadista, né? O pianista. E o filme usar isso nessa interpretação, por isso que eu falo, é bem legal, porque ele tá sendo fiel aos quadrinhos. É um quadrinho que virou canon, por mais que na época Sim. não era, ele acabou virando, que foi o quadrinho que a Batgirl acaba ficando aleijada e por um bom tempo ela ficou, muito tempo, virou o personagem Oráculo. Usar essa parte dos quadrinhos faz a gente questionar tudo que acontece no filme, que acho que é uma coisa que depois, talvez, não sei, ou se a gente vai entrar agora, Mas que parte dos quadrinhos? A parte de não saber exatamente o que é? qual é a verdadeira origem dele, Tá, ou se ele tá sendo honesto quando ele conta, porque ele tá contando a visão dele. É a Sim. mesma coisa que eu falar, pô, Empada, você falou grosso comigo, mas você falou normal. A gente vai ter no filme, acho que, pra exemplificar do filme, pra gente questionar a visão dele, ele recebe do companheiro de trabalho lá, um palhaço, a arma. Aí o cara fala, é pra você se proteger, tá muito perigoso aí fora. Ele fala, Sim. não, é verdade, ele tinha acabado de apanhar lá dos moleques. Depois, o chefe dele manda ele embora e fala, pô, mano, você pediu pra comprar uma arma pro cara lá, pro outro cara, o cara vai falar. Então, assim, a visão dele, ele ganhou a arma. Mas a visão do outro, que seria talvez a realidade real, ele que pediu, cara, traz uma arma pra mim, depois eu te pago. Sim. Sim. Então, E isso ele mostra em vários pontos. Isso, eu acho que isso. o que fica mais claro é quando ele Entra descobre que a namorada dele não era a namorada dele. Só era- ótimo só exemplo, existia na cabeça exatamente, dele. Só ótimo existia na exemplo, cabeça ótimo dele. exemplo, Aliás, aquela cena, eu acho que eu não vi ninguém comentando, cara. Eu acho que rolou um estupro ali, né? Vocês não acham? Tipo, porque Cara, não mostra o que acontece, só mostra ele saindo da casa. Tipo, pode ter isso que eu acontecido te o que falar, ele isso que eu quiser te ali. falar. Se ocorreu, eu acho que pode ter ocorrido, mas aí vai depender do espectador. É o estupro de Schrödinger. Se você observa ele... Como então. a gente não observou e não tem... de fato. É verdade. Ele deixa uma interpretação completamente aberta Sim. pra Eu não digo, não, praticamente pela qualquer psicologia, sentido. que ele já assim. estava naquele ponto de falar, cara, minha vida é uma mentira, eu tenho que... O que ele tinha acabado de fazer eu não sei se ele já tinha Isso matado a mãe dele, já, né? Nessa hora já. Já? Então com certeza, se ele estuprasse acho ou que matasse aquela mulher e a filha,
Cara, ainda condiz com a sociopatia dele. Mas eu Então, mas acho você que sabe aí que- é um crime que o público, acho que mexeria com o que o público acha dele, da empatia. Porque assim, matar a mãe Ali dele, você quer- depois ele descobrir que ele foi amarrado no radiador enquanto ela transava com um cara que batia... Tipo, Cara, mas você sabe que eu acho que não? Eu acho que ele não faria isso, porque a gente começa a entender um pouco da visão dele, de que ele começa a reagir. Sim. Ele não é um cara que ele está inventando crimes na cabeça dele, apesar de que, como o Rod falou, qualquer coisa que acontece ali é duvidável, Sim, é assim, verdade, você poderia é. acreditar. Mas ele está só reagindo. Então, quando, por exemplo, vai lá o grandão lá na casa dele e vai o anãozinho, ele mata o cara e fala, relaxa, cara, eu não vou fazer nada, você foi gente cara, boa aquela comigo. cena é muito genial, né? E ele assustando o cara, né? Não, aquela cena foi muito, eu acho, a parte do Todd Phillips do Se Beber Não Case, né? De pegar essa coisa do humor, porque é uma cena tensa pra caralho. Tensa, mas ao mesmo tempo é tensíssima. hilária, cara. Tipo, Porque o anão não alcança o pessoal com fechadura. o cu na Cara, mão. é bizarro. É bizarro demais. Aí muito você bom. fala, será que o Coringa foi de propósito? Falar, vai lá, pode ir embora, porque ele sabia que o anão Sabia que ele não ia alcançar. conseguir. E ele dá a entender Exato. isso, né? Então isso eu acho que é muito bom Não, do é, filme de conseguir nesse criar caso, essa tensão e- em momentos de comédia e vice-versa. Tipo, aquela Sim, cena dele sim, com o sim. policial. E aí ele tenta entrar e bate na parede, tipo... Que você bate na é porta, genial né? aquilo, A porta, bate na porta. é. Tipo, de criar uma... Até a parte do humor do palhaço mesmo, que é o humor Sim, físico. sim. Inserir isso dentro do filme eu acho muito bom. Muito legal. E só finalizando, que ele tem essa questão da reação. E por mais que a gente não saiba se, por exemplo, o grandão lá ofereceu a arma para ele ou se ele que pediu, isso a gente não sabe. Mas o que o Na filme cabeça mostra... dele. Exato. O que o filme mostra pra gente é o que tá se passando na cabeça dele. E na cabeça dele, naquele momento que ele chega na casa da namorada, ele percebe o quanto aquilo nunca existiu. Né? Essa foi a minha leitura. Tá. E que, portanto, ele de nenhuma forma iria reagir Vocês acham contra que- a namorada. Que acho Entendeu? que tem até uma outra interpretação que a gente vê a construção da insanidade do Coringa aos poucos. Se você pegar a primeira cena do Arthur Fleck e a última do Coringa, você vai ver o contraste é tão grande que a gente não percebeu essa transição aos É poucos. genial Sim. isso, né? Isso é muito Sim. bem feito. Até Os a posição trejeitos, corporal dele, o a trejeito, o jeito que confiança, ele fala, o jeito Então que você ele pensa assim, realmente você parece acha outra que no pessoa. meio, até chegar nessa loucura, você acha que ele teve momentos de lucidez, e um desses momentos de lucidez foi quando ele entra na casa da mulher e senta e fala, cara, ali eu não tenho relacionamento com essa mulher. Ela não gosta de mim. Cara, eu acho que era mais uma forma do filme mostrar Pra pra dar gente, para o espectador a o certeza que- de que, o que ele tá variando na E visão. até como ponto de virada do filme mesmo. Esse filme ele é um filme que tem um roteiro muito específico com relação a revelações, né? Ele mostra aos poucos e até revelações que são desfeitas, tipo ele sendo filho do Thomas Wayne, né? Ele E que depois você descobre que, que depois não. Cara, descobre que não, mas aí que tá, Mas ninguém é engraçado. sabe. Né? Eu tava meio puto, é que nem E aquela não é coisa. só, não é só a por conta da expectativa. cabeça dele. Mesmo que ele encontrou ele lá, mesmo que tudo aconteceu, você não tem como saber quem tá falando a verdade no filme. Isso é foda. Isso eu achei ótimo. Mas aí que tá, aí vai do espectador, por exemplo. Eu falei, cara, se eles derem a certeza que ele é filho, eu falei, puta, que manjado, sabe? É um jeito de conectar com o Batman que eu falei, puta, cara, não tipo, vai por eles esse são caminho. dois irmãos da mesma moeda, eles são, duas faces da são mesma irmãos, moeda. exato, pra fazer aquela coisa, o verdadeiro O espelho. bem e o mal são os irmãos. Né? O Quem é homem bom? nasce bom, a sociedade que o corrompe. Mas eu ia achar que é um caminho óbvio, mas do jeito que foi construído, e não só pra essa... Sabe, eu acho que é bom isso, deixar o achei espectador muito com as bom. evidências que se tem, Sim. dizer o que você acha que é ou não dar essa certeza. E volta aquilo do Coringa, da origem dele, tipo, ser parte do personagem, a origem dele ser desse jeito, que você realmente não tem como Você não ter tem certeza como- sempre, Cara, porque mas não tem como isso confiar. isso que é no legal, maluco. a gente fala, se fosse realmente voltando essa parte quando ele tá na casa da mulher, se ele tivesse estuprado, realmente o público, você perderia a empatia do público com o personagem. E acho que a ideia é você chegar no fim do filme e falar, cara, eu não posso mais torcer por ele. Assim, você não torce, pelo menos aconteceu comigo, cara. Eu falo, caralho, ele virou um vilão, você sai... você Eu sai vi muita gente desconfortável. torcendo, hein? Tá certa a Tá certa a indignação. Tá certo, gente. Tem que acabar a justiça! E eu- Cara, realmente- o que eu acho que esse filme faz é assim, brilhante do ponto de vista de criar um anti-herói, que é coloca uma teia de personagens em que não tem ninguém que faz um contraponto de ser melhor que ele moralmente, né? Você não tem Certo. ninguém. Assim, todas as pessoas que são um pouco mais bondosas, você não, sei lá, a namorada A única dele que tem é a talvez namorada. que não Mas é que é só bondosa na também, cabeça ela dela, só aliás, só fala na oi cabeça pra ele. dele, É, tipo, tipo, é.
E o anão, talvez, que nunca xingou ele, assim. Exato, né? Porque o resto das pessoas todas meio que ou tratam ele com desdém ou meio que estão cagando, assim. Então, eu acho que uma grande parte disso, e até o Thomas Wayne, né, de desconstruir essa coisa da família Wayne, ser tão benevolente, sempre, tipo, nobres de coração, até o Alfred, meu filho da puta, ou não, sei lá. Você acha que é o Alfred ali? Eu fiquei na dúvida. Cara, eu fiquei... Eu achei que poderia... Certeza na minha cabeça, tipo, um inglês, mordomo... mas o sotaque tava em inglês mesmo, britânico? Cara, eu não consegui não perceber. cravo assim, eu não sei. Não sei também, pode ser. Vocês assistiram dublado, pode falar. Não, assisti na cabine de Tanto imprensa. que na hora que ele fala versão assim, sai de perto do meu raparigo. Sai de perto do gajo. Então, não, eu senti esse negócio em inglês. Eu achei engraçado um Alfred gordinho, meio parrudinho. Não, assim. tem versões nos quadrinhos do Alfred gordinho, mas na minha dúvida é essa, se era o Alfred mesmo, ou se Cara, era na minha cabeça eu nem segurança. questionei, assim, pra mim era Porque eu falei, se for o Alfred, não, cara, pra mim eu não. acho que tinha que ser alguém mais classudo de postura britânica, não alguém... exato. Tá meio segurança, aí, meu irmão, sai Sai dessa, fora aí, sai irmão. fora, vaza, eu vaza. tava imaginando um Tava negócio... nessa vibe, pra mim exatamente. essa é uma vibe segurança. Por isso que eu não comprei que o cara era o Alfred. Mas Se fosse pode alguém ser, com mais sei lá. garbo, sei lá, falar, meu bom senhor, Exato. afaste-se desta graça. Exatamente, Sabe, com exato. garbo mais- Ou aquela ameaça muito mais velada, assim, né? sim, o é senhor verdade. não sabe o poder da família. Ou podia ser igual britânica. Editor, coloca os guardas da rainha britânica que gritam com os caras que chegam. Guarda da rainha, se afasta! Get back from the Queen's Guard! Sim, Podia ser um Alfred, acho que assim. sim, de fato. Mas se foi, não sei. Mas a questão também que eu acho de você falar, é uma vítima da sociedade, voltando, a gente fala, nunca teve alguém moralmente melhor. Mas eu acho que a namorada, ela é, em termos de... Não existe, Rod. Pô, realmente, se ela não existir, Então, é aí, você foda. fode a minha Tipo, teoria. É, realmente, qual porque que é a ela, lógica? a personagem que a gente viu ali, enquanto ela tava... ela foi lá na mãe dele, né? Ajudou, Não, tava junto e tal. Ela era uma Não, boa se pessoa. se a gente for analisar nos termos tipo, de privilégio, você fala, mano, você tem um cara, o personagem, o Arthur, ainda tá aceso? Tá. Se você olhar em questão dos privilégios, você vê o Arthur, um cara branco, de olho claro, que tem oportunidade, tudo bem, ele tá trabalhando num lugar ruim. O Coringa. E aí você vê a personagem namorada dele, é uma mulher negra, aparentemente mãe solteira. E você não vê ela... você vê a cena Mora que a no gente mesmo tem... prédio merda que ele mora, Exato. então você vê Mas que ela você também vê não ela tem cuidando dinheiro. da filha na escola. Então você vê, é alguém que teria todos os motivos para reclamar ou para ser uma coringa também, mas ela não demonstra isso. Tudo bem, sim. no que a gente vê de filme, ela Claro, não demonstra. claro. Então, o dizer que eu foi acho a que todo mundo ali sociedade... Não, dizer que a sociedade que fez o Coringa, você ia falar, bom, a sociedade poderia ter feito Sim. a namorada dele, que a gente não lembra o nome, mas... Não, e tem também o caso oposto dos almofadinhas lá de Wall Street que ele assassina, que, porra, são almofadinhas de Wall Street. Então eles tiveram todas as oportunidades e mesmo assim são uns babacas, escrotos, entendeu? E aí, enfim, aí claro, de novo, mais uma vez, a gente sempre tem que lembrar a questão da visão, né? Do ponto de vista, se é ele mesmo, Sim, ou sim. se aquilo aconteceu mesmo ou não. Se eram, às vezes, os 3 pinguins da Madagascar, podia, porque eles são Exato. bem filho da puta e gostam de bater nos mendigos também. Então, assim, que Madagascar que você viu? Ah, que versão Ele não, comprou versão na Santa sueca. Ifigênia ali, uma Versão sueca. E uma coisa até curiosa é que a maioria das cenas, né, em que o Coringa presencia algo forte de alguém, seja ele matando, ou ele fazendo alguma merda, ou ele presenciando, parece que ele sempre tá sozinho com a pessoa, sabe assim? Então ele tá sozinho com os almofadinhas lá, daí depois ele tá sozinho com a namorada, e aí Tipo, não tem depois a gente ninguém descobre pra... que não tem a namorada. Não tem ninguém pra ser um testemunho. Verdade. Quando ele mata a mãe, tá só ele e a tá mãe. sozinho. Então, assim, tem vários momentos. Acho que talvez o único momento que ele de fato mata alguém presencia é o anãozinho lá. E o Robert De Niro, né? E vai saber também se a gente. Não, o anãozinho beleza. não, o cara que tá com o anãozinho. Isso. O anãozinho presenciando. E vai saber também se o anãozinho também não é uma criação da cabeça dele. Caramba. Que da mesma forma que ele criou uma namorada que dava um apoio pra ele, vai saber também se ele não criou o anãozinho, tá ligado? Sim. Que, enfim. Olha, a construção que a gente fala da visão dele, acho que é um aspecto que eu da gente falando do contraste entre como o Arthur Fleck começa o filme e como ele termina como Coringa. A primeira cena do filme é ele brincando com o cartaz. A primeira cena do filme é ele mexendo no cartaz, fazendo propaganda, e ele tá
de máscara, ele tá de peruca com cabelos verdes, ele tá com nariz de palhaço, ele tá com o sapato, né, de palhaço, que é engraçado. É engraçado como ele corre, né? Não só o jeito dele correr com um sapato grande, mas quando ele corre normal mesmo, ele tem um jeito meio de palhaço, né? Um trejeito. Tem mesmo. E é legal você ver que ele precisa colocar elementos artificiais para se tornar um palhaço. Então, a peruca. Quando realmente depois, próximo no final, quando ele se transforma, que ele vai lá no programa, ele pinta o cabelo de verde, o cabelo verde agora é o dele, o nariz dele tá pintado. Mas você fala, ainda é uma máscara, mas é uma máscara mais próxima do real dele. Do real, é como se ele se apropriando daquilo. Sim. E aí você fala, qual que é, acho que o motivo da diferença, de como ele foi se apropriando disso, e como foi gradual, se a gente pegar o primeiro momento que a gente vê ele como vítima, a gente vê ele sofrendo, vê ele apanhando, a gente compra a nossa empatia, a gente entende um pouco da dor dele, mas a partir do momento que a gente fala que ele se sente no controle, ele consegue revidar, é através da violência. E o primeiro momento que ele revida e começa a virar o Coringa é na primeira morte do executivo no metrô. Sim, é o momento de transformação, né? Ele mata um, mas é uma performance, ele não só mata um, mata outro. Ele vai acompanhando, primeiro ele tem a sensação do que aconteceu, o poder que ele tem um cara fugindo pela escada e ele tá parado ainda esticado. Você não vê ele parece estar inerte àquela violência, mas ele entende o poder que ele tem na mão, finalmente. Sim. E assim que ele tem esse contato com a sua violência, que ele, finalmente, o Coringa está revidando. Certo. Finalmente ele se sente no poder, ou talvez até no controle de sua vida. Sim. O que ele faz? Ele dança, ele vai no banheiro, vai ao banheiro, e aí ele dança. Então, é incrível como a gente vai ver esse Coringa dançando em vários momentos que são específicos de autoconfiança. É como a dança é colocada quase como uma expressão artística. Ele tem a comédia e ao mesmo tempo que ele tem esse lado sublime, né, a gente pode dizer, de ele expressar a emoção dele através desse movimento. Sim, e são momentos muito catárticos, assim, do personagem, né? Sempre quando tem uma pancada de emoção, tanto, né, no caso, tanto negativa, quando ele mata os outros, ou quando ele chega em casa e vai dançar com a mãe, não sei o quê. É sempre uma pulsão de vida mesmo, né? Ele tá aproveitando, assim, parece que ele tem... É muito louco que ele tem essa coisa dentro dele lá dentro. Eu achei essa construção muito foda, assim, de colocar um elemento que não faz total sentido pra uma pessoa que... Tipo assim, o Travis Bickle, né? Um cara todo... Ele não sente nada, assim. Ele tá completamente separado do lado sensorial e fica até racional demais e começa a pensar merda e tal. O caso do Coringa, não. Ele tem essa leveza, esse lado mais da arte, né? Esse lado mais dionísico. E tem um pouco também, e aí volta um pouco para aquilo que acho que você estava falando no começo, de ele ter esse lado até um pouco infantil, assim. E é muito louco quando a gente descobre que, tipo assim, a infância dele foi roubada completamente e que... How dare you? How dare you? You have stolen my dreams and my childhood. How dare you? E que, assim... O fato de ele não ter tido uma infância talvez tenha muito a ver com a forma que ele atua e como ele expõe o pensamento dele. Você vê que é muito ingênuo em alguns momentos. Né? Acho que não cresceu, né? Acho que é legal isso, colocar acho que talvez para o espectador ter mais empatia, ele fica numa posição mais vulnerável quando se porta de maneira infantil. Aí você fala, se fosse um cara, tipo, bombadinho, tipo o Jared Leto, se comporta de maneira infantil, talvez... Se fosse tão bombadinho. Se fosse tão bombadinho, talvez você não se compadecesse tanto e não se importasse com a dor dele. Porque na fragilidade física dele... Que é bem visível. Bem visível, o fato de ele ter emagrecido tanto. E até ele tem essas... Você acha que a pessoa magra ela é fraca? Não fraca, mas... A pessoa magra é infantil? Ainda bem que eu sou bem adulto. Justo? Bem justo. Gente... Eu acho que o Coringa representado, eu gosto dessa representação clássica dele, até da camiseta que eu tô, que ele é magrelão, que ele não é um contraponto ao Batman em termos de força, né? Ele é contraponto moral. Sim. Né, ao Batman. Acho que isso o Cavaleiro das Trevas fez muito bem. E até falando de novo... E essa é uma das grandes graças do Coringa, né? Como vilão. Exato, se fosse um cara forte batendo um cara forte... Não é o Bane que vai lá, sabe, brigar de pau a pau com o cara. Ou então Pantera Negra, que o vilão é ele divertido. Não, mas isso é clássico, não é só do Pantera Negra. A gente vê todos os filmes da Marvel. Parem de falar mal dos filmes da Marvel, mas eu sei que vocês mas estão fazendo isso. Tem muito e
heróis nos quadrinhos, total, pô. Mas eu gosto desse visual do Coringa magrelo, por trazer essa fragilidade. Principalmente funcionou muito bem nesse Coringa, pra gente ver a transformação. Mas eu acho que quando ele tá magro, mas imponente e seguro de si, funciona muito bem. Diferente que eu até ia falar. Eu acho interessante como esse Coringa, ele remete a um visual que lembra muito o Heath Ledger. Não sei se... Cara, eles estão nos anos 80. Eu achei que você falou, lembra muito Hitler. Hitler, Ledger. Eles... eu não sei se foi proposital. A coisa do cabelo molhado, né? Quando ele se transforma em Coringa mesmo. Exato. Cara, ele tá nos anos 80, ele não necessariamente poderia ter o cabelo comprido, precisaria ter o cabelo comprido. Não, é obrigatório. Nos quadrinhos, então. Nos Estados Unidos mas era nos obrigatório. quadrinhos dos anos 80, o Coringa tinha um visual clássico daquele, de um cabelo mais pomposo. Sabe, um Slick cabelo back. talvez, sei lá, tipo, de um apresentador de talk show. Um cabelo tipo, padrão, vamos dizer assim. Sim. E colocar isso, não sei se isso traz uma transferência, talvez, da gente já ficar mais... Não é tão gritante quanto o contraste do que o Jared Leto tentou, o David Ayer tentou com o Jared Leto. Sim. Eu acho que Podia isso ser é um pouco positivo. até o cabelo dele no Her, né? Tipo, uma coisa Sim, bem ao super mesmo nada tempo demais, assim. que, do mesmo jeito que o Heath Ledger, o Nolan prestou homenagem à série dos anos 60 com a máscara quando ele se revela, Sim, que sim. é o que o Coringa do César Romero usa, né, em algum episódio. Esse Joker, a maquiagem dele de pintura lembra muito dos palhaços do filme O Homem que Ri. É verdade. E por curiosidade, O Homem que Ri é a inspiração filme, né, de visual. É um filme de 1927. 1927 que, na história, o personagem ele tinha uma condição patológica de ele não conseguia desfazer o sorriso. Ele está constantemente assim. Então ele fala, olha, eu sei que é triste, mas eu tô sorrindo, mas eu tô triste. E aí a gente vai ter... Ele é uma metáfora pra todos nós. What? E aí com o Arthur Fleck, que será que é uma homenagem? Ben Affleck, que foi o Affleck, Batman. eu acho que é. Eu acho que é, cara. Fleck. Não acredito, velho. Não acredito, cara. Não, é possível. isso. Só pode ser Só isso. pode, cara. Vai tomar Não, no porque cu, é um nod, verdade. ele fez um nod a tudo. Tem o cabelo do Heath Ledger, tem Caralho! todos os universos. E o Joaquin Phoenix já fez um filme com Casey Affleck dirigindo ele, né? Mano, não, Então, pera. Sim, é da tem família. ali da família, pô. Aqui tem informação. Você quer outra? Você Nenhum quer outra? canal trouxe esse mind-blowing. Primeiro estupro, agora essa informação. Tem Exato, muita coisa tem nova. muita informação. Eu ia trazer outra, mas não vou não, porque ela tá imprecisa. Traz Imprecisão, informação. tá errado. O filme que tá passando no cinema, que os pais do Bruce Wayne, o Bruce Wayne, inclusive, junto assistiu, tem lá o Excalibur. É o mesmo ano do filme do Batman vs Superman, que ele assistiu, tem lá um pôster de Excalibur. E o vários Chaplin, nomes. né? Ele assiste o filme do Chaplin, ele tem essa fisicalidade do Chaplin também, ele até parece no primeiro... Bem no comecinho, não é aquela cena dele de palhaço, ele tem essa coisa do... Sim, não, e outra, e o próprio os filme. trejeitos, né? E o Mas próprio até filme que ele tá assistindo, né? Que o filme do Chaplin que tá passando, se não me engano, é o Tempos Modernos, né? Que é também uma outra camada de crítica, assim, à sociedade industrial, à sociedade do consumo, E etc. também numa época de crise financeira, Sim, né? E tal. sim. E o bacana a gente vai ver várias referências, obviamente, outras mais sutis, mas essa da risada eu achei que foi uma maneira genial. Que eu acho que uma coisa que o Nolan fez De referenciar um filme que a gente... que deu origem ao Coringa, né? Sim, exato. Não, mas o que eu queria dizer é que quando você dá um significado para certos elementos, você precisa justificar tudo. Obviamente Precisa. o Nolan é extremamente... Alguns reclamam, eu não acho isso, eu discordo, que ele é extremamente didático nas explicações e nas âncoras que ele dá para tudo. Se o Batman usa morcego é porque o Bruce Wayne tinha medo de morcego. Se ele usa uma roupa enfim, que parece borracha, mas na verdade é Kevlar, para parecer Kevlar. E quando você faz... Por que o Coringa sorria? Porque ele acha graça? Não, você dá uma justificativa para essa risada... Você fala, cara, quando eu vejo o Jared Leto rindo, eu falo, velho, que bosta é aquela? Que bosta é aquela? É. Agora, quando você vê ele rindo de uma maneira que te traz desconforto, mas você vê que ele, em isso é seguida demais. ele fica sério... Não é porque ele tá rindo e tá achando graça, é porque a condição que a gente fala, que é o nod, ou a referência que ele tá fazendo ao Homem que Ri, que tinha aquela condição do sorriso físico, ele tem um sorriso interno que... Cara, é muito parecido com aquela doença da pessoa que às vezes fala palavrão quando tá nervoso. Tourette. É. Síndrome de Tourette. E nesse é que assim, quando ele tá expressando qualquer emoção de nervoso, insegurança, até ansiedade, ele vai dar risada, né? E você sabe que... E volta pra parte da insegurança dele, que é o que faz a gente ter essa empatia com ele, né? Sim. A empatia com o personagem é sempre vendo ele se fuder de alguma forma. E o que eu ia falar do Chaplin também é que ele se fode bastante em cada cena. Mas isso não importa mais, porque já tem 10 minutos que eu falei. Mas Não, uma a gente coisa- vai voltar, mas, a gente vai não, voltar. mas tem uma coisa que eu acho que é bem legal na construção do personagem, essa parte da risada dele forçada. Forçada não, né? Essa condição
que eu acho que é muito legal, porque, primeiro, a mãe dele fala esse negócio de que ele nasceu para dar alegria, chama ele de happy, não sei o quê. Mas é muito provável que isso tem tudo a ver com a condição que ele tem super escrota de ficar rindo, tal, que a gente também não sabe se nasceu de algum dos traumas que ele tem, né? Mas até uma coisa que eu imaginei, ele tá no show de stand-up, ele tá assistindo o stand-up e tá anotando, tentando fazer umas piadas, e ele fica rindo fora de contexto. Isso é genial, isso é genial. E o que eu achei sensacional foi, é talvez bastante provável que ele quer fazer comédia, ele quer fazer as pessoas rirem por causa da condição dele, de uma certa forma. Porque talvez naquele show de stand-up era o único lugar que ele não se sentia mal por rir. Exato, então, assim, a risada dele era aceita, ele não era um estranho, ele pertencia. Ele pertence. Olha, que louco. Né? Então, assim, se ele tá rindo em qualquer lugar, praticamente... Isso, fazendo um traço psicológico, você completa o elo, porque você fala, quando você pega exatamente o final do filme, que o Coringa tá pronto e ele sorri ali, ele tem a plateia dele que tá todo mundo vibrando, tá todo mundo com a cara dele, né, ele criou a pessoa, ele criou o público, sim. Ele finalmente faz parte, ele finalmente tá no controle, ele finalmente... Tem a plateia. Tem a plateia, ele pertenceu. Finalmente a sociedade que tanto jogava ele de ir pra fora, não deixava ele entrar. Exato. Nossa, que desafinada. Ele agora montou a sociedade dele. E olha que louco, a mesma forma que ele era plateia, e ele podia rir, ele podia ter aquela condição que tornava ele tão não natural naquele ambiente, ele agora está no palco. E a condição dele, que é uma condição de um assassino violento, torna também aquela plateia ela tá bem de ter aquele cara ali, porque eles agora estão se identificando com aquela condição não natural também, né? Então é muito louco isso daí, porque é bem o que você falou, é meio que uma rima, né, do começo do filme para o final do filme. É ele como plateia, numa condição deplorável ali, e ele podendo ter aquela condição deplorável naquele lugar, e no final ele no palco com aquela condição deplorável e a plateia possivelmente tão deplorável quanto ele, né, ou claro que muito pior naquela escalada que o filme deu, se sentindo confortável tendo ele como apresentador, né? Então, quantos outros Coringas não estão naquela plateia? Né? É quase que um ciclo ali que pode estar acontecendo, uma escalada. Cara, né? é muito louco. Quantos outros Coringas? A gente sempre falou, acho que tudo que basta pra virar um Coringa é um dia ruim. Isso é dos quadrinhos, isso tá no... No caso dele, bastou a vida ruim. Isso é citado, eu acho, no filme, não com essas palavras, mas ele fala algo do tipo assim, eu estou tendo alguns dias ruins, estou tendo uma semana ruim, eu acho que ele cita alguma coisa assim também. Porque ele até justifica, né? Quando ele fala, até um exemplo que a sociedade não aceita ele falando com a psicóloga, fala, você não escuta, ou talvez ele não... Ele fala, eu só tenho pensamentos ruins, né? All I have are negative thoughts. Então, mas outra referência que eu acho bacana que você citou dele anotando o diário, as piadas, uma referência do Nolan, do Coringa do Ledger, é que ele tinha um diário próprio de criar os pensamentos do Coringa, que isso não foi para as telas, mas que ele pensava, por exemplo, o Coringa acharia graça sobre a AIDS. Como ferramenta de construção do personagem do próprio ator. E no filme a gente vai ver a construção do Coringa do Joaquim acontecendo com o diário, que tem até uma frase muito boa, que as pessoas que têm até... excelente. Fala assim, o problema das doenças mentais é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse. Cara, acho que ela resume muito bem o que significa viverem com uma condição que as pessoas não têm empatia ou não se colocam no seu lugar, e o filme faz exatamente o oposto. Faz você se importar, ter empatia com ele. Sim. E a questão que eu acho que, obviamente, não só a referência do diário remete ao Heath Ledger, mas também remete ao Taxi Driver, que é um dos grandes exemplos. Que nem abrindo o vídeo, o Empada comentou do intuito do diretor em fazer um filme com cara de filme realista dos anos 80, dos anos 70, Nova Hollywood. E é muito, obviamente, bebe dessa fonte do Scorsese, dos dois grandes filmes dele. Eu acho que o Taxi Driver foi uma grande referência para ele ali. Tem uma cena que é praticamente idêntica, que é o Coringa com a arma na mão, assim, meio que na frente da televisão, assistindo televisão. Tem uma cena exatamente igual, com o Robert De Niro fazendo a mesma coisa. E eu achei até que tem uma cena que é um espelho da cena do Are You Talking To Me? You talking to me? Que ele tá naquela cena do Are You Talking To Me, que é ele ele ensaiando
de ir pro programa. Aham. Né? Quando ele fica falando sozinho lá, como se tivesse uma plateia, meio que ensaiando, ele começa a falar. Ele entra no palco, né? E aí tem uma arma também, e aquela cena também tem vários motivos, mas uma coisa genial é que ele te cria uma expectativa pra criar a tensão da cena final, sem te revelar que ele quer matar o cara, né? Sim. Tipo, ele coloca a arma aqui como se ele fosse se matar, e aí você fala assim, pô, Cara, será que ele vai se matar? Eu e aí no pensei final nisso, você vai... eu deixei o filme levar nesse sentido. Eu acreditei que ele poderia se matar. Eu também. Não, mas acho que acho que pois é, acho que essa é a isso que intenção. constrói a tensão na cena, meu. Ele tem uma coisa ali que a gente não sabe, né? É a bomba embaixo da mesa do Hitchcock. Tipo, o público tem informação a mais do que as pessoas estão vendo ali. E aí você vê aquilo e você fala, cara, ele vai se matar a qualquer momento. E quando ele não se mata, é uma revelação pro público também, né? E aí uma coisa que eu acho que é muito É legal foda demais essa cena. é que até... Eu vou falar essa frase umas 5 vezes aqui. Mas, cara, É muito foda essa cena. Não, é que o filme... sim. Não, só certeza. fazer uma última referência ao próprio beijo que o Coringa dá ali, o talk show. Cara, na velha lá. Cavaleiro das Trevas do Miller, quando o Coringa volta depois que o Batman voltou ativa. Cara, total referência. Então, assim, é um cara da que... Abby. Porra. A beijoqueira. E aí tem... E aí eu até acho, eu acredito mesmo que a ideia do Coringa naquele primeiro momento era sim se matar. Porque ele tá num momento ali de talvez um pouco de lucidez ainda. Ele percebe a tragédia que é a vida dele. E aí é curioso. Ele lúcido, ele sabe que é uma tragédia. E ele louco, ele entende que é uma comédia, né? Aquela coisa... Tem essa dualidade, essa ambiguidade. E eu acho que... E aí isso é construído no filme de forma bastante eficiente, com bastante ação, muita coisa acontecendo, que é a simples viagem dele da casa pro estúdio, que acontece uma porrada de coisa, mata o cara, demais, o anão, aí ele termina de se maquiar, daí dá zica no metrô. Então assim... E aí, quando ele chega lá, que ele já está quase estourando ali, e ele tem aquela conversa com o apresentador, eu acho que aquilo é meio que um estalo. E aí, naquela hora, ele virou a chave. Ele não é mais o Coringa, o Arthur Fleck, que está um pouco ali no sentimento de tragédia, que até o nome dele, estava pensando que até o nome dele é mentira, né? Ele é adotado, não é Arthur Fleck também? Então, assim... E aí dá aquele estalo, e aí eu entendo que naquele momento ele decidiu matar o De Niro. E é muito louco, porque o filme ele constrói dessa forma. A gente pode interpretar que assim, o quanto ele projetava, ele tem os problemas paternos de ter uma falta de uma figura, então ele... o De Niro é o pai que ele não teve, Exato. Né? Ele assistia todo dia com a mãe acho que ali dele, ele então. não está só matando quem ele foi, mas a imagem concebida que todos criaram para ele, de quem ele deveria ser. E aí até a falsa ideia de que o De Niro seria um pai para ele. Ali, matando o De Niro, ele matou tudo que ele já foi para assumir a identidade de Coringa. Ali morreu o Arthur Fleck. Exato. Morreu de vez, assim. Ali nasceu o Coringa sobrava, de vez, e de fato. Tudo bem que eu acho que é o maior nascimento do Coringa e ficou lindo. Lembro até o sorriso que eu acho, cara... Por isso que eu falo do Coringa, de novo, a persona física do Coringa magro, aquela coisa até meio esquelética, que te causa estranheza ao mesmo tempo que te passa um terror. A trilogia do Arkham, Mas que qual tem você o acha que é o Coringa... nascimento dele que você começou? Nesse nascimento, sim, eu acho que ali ele morreu, mas o nascimento, quando ele tá no carro, que ele morre, ele passa o sorriso, ele fica muito parecido com o Coringa do Arkham, dos jogos, que é magrelo, e tem um sorriso meio borrado, assim, mas ainda é uma maquiagem, mas, cara, a cor do sangue vivo, eu achei, tipo, ele se preparando pra ir, é muito louco, porque essa cena parece que é a coroação dele como Coringa de verdade, e cada ponto é uma nova transformação, né? Tipo, ele está indo de casa, já com a roupa do Coringa, indo pro metrô, ali pra mim é meio que o... Ele tava pronto. A coroação, tava pronto. A transição dele estar pronto, acho que é exatamente isso, porque no filme a gente vê o Arthur toda hora subindo as escadas, né, para ir para casa dele. E o fato de subir, escadas gigantescas, exato. né? A gente sempre pensa assim, o cara subindo significa que ele tá saindo de um lugar ruim indo para um lugar melhor. E esse faz o exato oposto. Toda vez que o Arthur tem que subir, ele não tá feliz, ele não tá bem. Ele tá quando ele desce, desce, é tipo a subida do morro na favela, assim. Quando ele desce, não é, tudo bem que é mais fácil, mas é uma inversão de construção metafórica que te traz que ali ele tá vivo e feliz. Tanto que até a construção da dança é engraçado, que a dança teve um coreógrafo para passar, não é tudo da cabeça dos trejeitos do Joaquim. Acho interessante o jeito que foi feito. Uma coisa que é comum de filmes é a trilha ser feita depois. O diretor ele pediu para ser feito, para já começar do roteiro. E aí, tanto que a cena do banheiro ela foi improviso,
Porque a ideia era do banheiro assim que o Arthur mata os executivos, ele ia pro banheiro limpar a maquiagem e pensar no que ele fez. E viu que não estava funcionando. E aí o diretor mostrou a música pro Joaquim, aí o Joaquim começou a dançar já, a dancinha de Joker. Isso então, é muito bom, ele tocava a música no set pra... Isso, a ideia é que o Joker, a dança meio que é um gatilho de voltar o Joker, o Coringa vira o Coringa na dancinha, é ele virando, tanto que ele fala, é um momento que você avança pra ele virar Coringa, depois você volta pra fragilidade de Arthur, pra depois. E aí quando ele vai na escada, que ele tá dançando, é a mesma coisa. O diretor já tinha um pedaço da música pronta, pôs no orelha, e aí ele vai dançando conforme a música, que é uma parada... Muito legal. E cinematograficamente, assim, você colocar uma cena de dança sem sentido necessário, assim, sem ter um roteiro, né, uma dança roteirizada, uma função narrativa ali, né? Traz ainda mais essa coisa de ser um filme artístico, de você estar ali para sentir junto com ele, né? De que coloca nesse lugar de que não, vamos parar e ficar vendo esse cara dançar, porque ali ele tá se sentindo quem ele é. Caralho. Uma coisa foda, eu acho que dessa parte da dança é que, cara, ele é um cara que tá o tempo inteiro na cabeça dele. Quando você falou que ele tem... quando ele tá lúcido, ele tá louco. Quando ele tá louco, ele tá lúcido. Parece que o Coringa é o cara lúcido, né? Parece que ele nunca foi lúcido na vida. Ele tá sempre... Sabe meio aquela boiando. Pessoa que tá meio boiando ele fala o tempo isso, todo? né? Ele fala, eu nunca senti que eu estava vivo. Era ele usa alguma frase desse tipo. E, cara, é aquela coisa de, tipo, a pessoa que tá naquele lugar, mas ela não tá entendendo as relações das pessoas que estão ali em volta dela, ela não tá entendendo por que as coisas acontecem, por que as pessoas não gostam dela, por que estão zoando, tipo... É o tempo inteiro isso e é parte até de construir uma personalidade de alguém que não consegue ter essa conexão com as pessoas, né? Parte do problema mental é de você não conseguir absorver o feedback da sociedade com você e melhorar, entendeu? E agir de uma forma diferente, assim. A pessoa tenta emular e aí acaba sendo meio estranho. Até a hora que... Aquela cena que a gente sabe hoje que não existiu, mas quando a menina chega na porta dele pra falar, você tava me seguindo, né, e tal... E ele é acidentalmente um cara meio cool, assim. Ele faz umas piadas que são engraçadas só por acidente, porque na real ele não tá entendendo nada do que aconteceu. Exato, né? E aí é muito foda isso, porque quando ele vai ganhando poder, você falou da cena do metrô, é a primeira vez que ele colocou a vida dele nas mãos dele mesmo, né? E aí criou até uma coisa assim de, cara, quando você deixou de fugir dos seus problemas e passou a enfrentá-los, por mais que seja uma forma errada de enfrentar os problemas, mas ele foi lá, colocou na mão dele, tomou a responsabilidade de resolver o problema. E, cara, isso deu a ele um poder, né? E um propósito. E o propósito até que ele foi ganhando ao longo do tempo, porque uma pessoa que se coloca numa posição... que se posiciona numa posição forte, ele vai ganhando seguidores. Porque tem outras pessoas que não têm coragem de fazer o que ele fez, que vão lá atrás e... A questão não é nem que... Acho que é pensar realmente... nisso, nessa construção, mas não na moralidade dessa construção. Ele resolveu o problema, né? Com certeza. Eu acho, inclusive, que parte dessa questão de moralidade é a coisa do mais forte mesmo. É tipo, a primeira vez ele sentiu algo que ele sentiu um poder que ele nunca teve, né? Ele andava encurvado, e a primeira vez que ele anda ereto é aquela hora. E até assim, né? Tem várias rimas visuais até no filme. Ele lá no começo, andando no metrô, e ele lá com a cabeça na janela, triste, não sei o que lá. No fim, a gente tem ele já como Coringa, sendo preso, né? No carro de polícia. E ele no carro de polícia, e ele felizão dentro do carro de polícia. Porque ele tá vendo o caos ali, toda a destruição, todo o reflexo do movimento que ele começou. Exatamente. Que ele começou acidentalmente e que ele terminou de forma, digamos assim, consciente. Sim. Ele não sabia que quando ele estava matando aqueles caras, ele ia gerar esse movimento. Mas ele gerou, e aí ele começa a perceber e fala, pô, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa aqui. E no final, que ele vai de forma pensada e mata o De Niro, que aí ele fala, cara, agora ele bancou a própria escolha. Uma parada que a gente fala desse filme, uma interpretação que a gente pode dar sobre as camadas sociais, o quanto que a gente cansou de falar aqui, o quanto que a sociedade, o quanto o comportamento do Fleck, do Arthur, do Joker, foi definido pelas experiências da vida dele. E Gotham não deixa de ser um personagem, por isso que eu falo, ele é um filme fiel aos quadrinhos, e Gotham é muito presente. Gotham é a cidade que vai estar eternamente cagada, porque o dia que ela não estiver cagada, não tem motivo de existir Batman. Exatamente. É verdade. E ela é um grande personagem porque ela não só o filme abre dizendo que existe uma grande crise do lixo, quem vai cuidar do lixo, quem vai cuidar dos ratos na cidade. Pode ser super ratos, exatamente. O que é? Tartaruga Ninja. Tartaruga! E a gente pode dizer que o surgimento do Coringa é o surgimento do primeiro grande vilão de Gotham.
se não for o capitalismo, dependendo do seu ponto de vista. Tá certo, Tá indignação. certo, né? Que ele é a nova versão do criminoso, isso a gente já vê essa definição em outros filmes, mas ao mesmo tempo a gente pode ver sim um pouco talvez a luta de classe, mas a desigualdade social. A gente vai ter a elite de Gotham representada pelo Thomas Wayne, dizendo que ele quer ser prefeito para melhorar Gotham. Ele é o Dorian Wayne. É o Dorian Wayne. Não, melhor, mano. Oxe, É o Thomas Trump. Não ofende o... Acelera Gotham. Não ofende ele não, mano. Pô, Thomas Wayne numa realidade alternativa aí vira um Batman justiceiro fodástico. Bom Batman. Mas agora ele é fascista. Não deixou de ser, mas só tô dizendo que é fodástico. Pode ser fodástico e fascista. Obviamente, estamos na Itália. Fascismo. Um momento que ilustra o quanto que a elite se diz preocupada aí com a classe mais desfavorecida, a gente vai ver eles assistindo a Tempos Modernos do Chaplin, que retrata a vida do operário, como ele está trabalhando e tal. A gente vai ter até o próprio Joker ali assistindo. E aí a questão é, ali... Como disfarçado de operário. A vida do operário ali é uma comédia para a elite. Então você fala, a elite nunca vai se colocar como num lugar, ela nunca vai poder entender o verdadeiro problema do trabalhador, da camada mais baixa. E ali, o Coringa, ele é a camada, ele tá ali, ele tá assistindo, ele tá rindo. Então você não sabe se ele tá rindo, tá vendo que a elite tá achando graça logo, e isso valida ele tentar fazer os outros rirem. Certo. Então ele vai se sentir aceito. E a maior decepção dele vai ser o quê? Quando ele encontrar com o pseudo pai dele, ele achando que é pai dele, e o cara não aceitar, e ele tá rindo, e ele vai apanhar, levar uma porrada de Batman ali na cara, né? E é engraçado, falando porrada de Batman, só relembrando o encontro do Coringa com o Bruce Wayne, que você fala, cara, o Coringa ele tenta, né, o Arthur ainda não tão Coringa, mas fazendo graça, em nenhum momento o pequeno Bruce dá risada, né? Ele já Ou é um seja, Batiminho. o comportamento de Batman ali já tá inato. Machete não manda SMS. Machete não text, exatamente. Então ali você já pode dizer, né? Mas muito bem lembrado, fora das telas aqui, fora da gravação, Bruno, do que no final de A Piada Mortal, o Batman dá uma risadinha com... Dá uma risada, Que né? vulga aí, Que diga... é o breakdown de Batman. Exato, né? diga... É o que diz que ele você pode dizer diz que aí, ele se você vira- concorda com as interpretações, que nesse gibi aí o Batman mata o Coringa, porque a risada continua sozinha no quadro, aí o último quadro não tem mais risada e vem sirene de polícia. Por que eles pararam de rir? Porque eles foram embora, falaram, ai Coringa, segue teu rumo, siga o meu e... Não, porque o Batman matou o Coringa. Olha aí. Quebrou uma regra. Você levantou a coisa da luta de classes de Gotham, né? É muito louco porque Gotham é sempre essa cidade que você vê a crise acontecendo ali dentro, né? É uma coisa até que... A primeira vez que eu vi o filme do Tim Burton, assim, cara, eu nunca tinha visto uma cidade tão decadente, assim, triste, assim, ao mesmo tempo monumental, mas você vê os becos, os esgotos, é a coisa de Nova York dos anos 70, tem muito disso, né? tem. O metrô todo fudido lá, eu lembro que eu jogava Final Fight, não, qual que era? Final Fight. Era Final Fight, né? E tem Streets of Rage. Streets of Rage. que eu mais jogava. Mas o Final Fight tinha a cena do metrô também, com Nova York tudo cagado e tal. E existe essa fase meio que pós... Detroit ali também, no tipo, Robocop. uma coisa de Sim, que existe uma decadência econômica, acaba existindo uma decadência social e moral também, né? Porque as pessoas vão fazendo o que precisa para sobreviver e acabam abrindo mão dos preceitos morais de ser bom com os vizinhos e tal. E aí isso acaba gerando meio que essa decadência moral da sociedade acaba gerando esse monte de conflito e esse ressentimento de uma classe com a outra, né? Sim. Porque quando tá todo mundo bem, tipo, beleza, se o cara tem... Beleza, se o cara tem um Rolls Royce, se eu tenho, sei lá, um Fiat... Um Honda 500. 147. Honda Civic 2019. Tipo, você tem menos essa briga. Menos Quando a desigualdade está maior, discrepância, as pessoas cria essa... O conflito se esse potencializa. conflito, E principalmente quando existe essa visão de que, o cara tem porque tirou de mim e tal. Sim, sim. E aí acaba gerando esse conflito. Eu acho que aqui, uma coisa que eles fazem, eu acho que a política do Joker é meio confusa, assim. O Joker como personagem, eu sempre imaginei ele como um adepto da anarquia do caos mesmo, assim. A anarquia não no sentido de... Não no sentido político, de pensar num sistema... um sistema sem Estado, sem hierarquia. Um cara que, eu quero caos, eu quero que se foda, eu quero que exploda o sistema do jeito que ele está. Anarquia no sentido popular da sentido palavra. popular, assim. tipo, Esse acho que é anti-status quo, o maior assim. exemplo que você tem disso, acho que é do Heath Ledger no Cabo das Trevas. Ele é exatamente isso que você está dizendo. Sim, é a minha grande referência, né? Eu não conheço tantos outros, assim. E sendo e isso me veio assim, que, cara, ele tá ali pra meio que fuder o sistema e precisava ter
se isso é uma característica dele, é um cara que vai pro mal, digamos assim, precisava ter uma justificativa que não fosse uma pessoa, tipo, não fosse a mãe dele, que não fosse alguém, ou Thomas Wayne, que fosse meio que um conjunto de várias coisas, isso acaba sendo a sociedade, né? Sim. E até acho que é uma discussão que vale a gente tocar aqui, até a discussão que se tornou o filme, né, a discussão em volta do filme, a questão política de que, ele é um cara, ele é um incel, ele é um cara que não consegue Nossa, cara, é engraçado. viver ali em O sociedade incel e ele acaba matando as pessoas. muita gente não sabe até o que significa incel, que é o involuntary celibate, né? Tipo, celibato involuntário, que a gente comumente diz que é o virgão. É o virgão. É o virgão. É o come É o cara ninguém. que acha Tá que... certa a indignação. É o cara que não pega ninguém e diz que culpa- culpa o outro. Diz, é porque ninguém quer dar pra mim. Não é porque eu não sou uma boa pessoa, porque eu não sou agradável. Mas Então não é só você isso culpa, também, não, né? Tem todo... Acho Além que esse disso, jogo, tem um contexto embutido, sexualizado, tem Isso. enfim, de você... Que não acontece nesse caso. eu acho que no Joker Joker ele não tem nada a ver. Esse não tem, não. Isso, na verdade, era um Aliás, ele receio. transa assim, ele transa. Não, isso era um receio antes das pessoas verem o filme. Então elas já estavam jogando e falando, isso vai empoderar os incel. Mas, cara... E não aconteceu. Mas não faz sentido se a pessoa não viu o filme. Eu acho que isso partiu de alguns veículos de comunicação que viram o filme na estreia, nas premieres. Pior que não, Não, exatamente. Assim, foi um negócio, um movimento... Cara, É que não faz sentido, tipo, porque as pessoas nem sabem que ele é um incel de verdade. Como é que vão saber? Não, porque mas- o cara vê o trailer e fala assim, nossa, é um homem branco Não, o que que tá vai ficar acontecendo- maluco, só pode ser um incel. O que eu ia falar? Sei lá, A- sei é- lá, cara. Foi algum bagulho nesse nível, assim. O que Escroto. aconteceu, muita gente tá olhando com... Tem alguns comentários dizendo que ele é um coringa de esquerda. É que nem a gente viu aqueles vídeos É todos. muito louco isso. Essa parte, Cara, essa interpretação, ou o cara que já... Você Interpretação viu o do vídeo Coringa? lá? Thanos, seria Thanos comunista? Você já viu dessas? Tem não, já vi. Tá quase no mesmo nível, que o cara fala, estragaram o meu maior vilão da minha infância. Tipo, parece que o cara entrou na casa dele assim e falou, você gosta do Coringa? Não gosta mais, filho Tome. da puta, toma. Traz o saco preto e a vassoura. Tipo, sabe, umas paradas assim. Coringa em céu agora, babaca. Sim, exatamente. Manda o Coringa pra Cuba. Cara, Nossa, não, mas o louco disso é que, assim, realmente existem... sei lá, tudo... A discussão foi, Coringa é incel e... vai acontecer aí, vai alguém assistir um filme, vai um incel pegar, o Virgão vai pegar uma arma e matar todo mundo no cinema. Tipo, criou-se essa parada Isso criou do nos Estados nada. Unidos. Não, mas sabe quem Foda. criou isso aí? Quem criou foi Foi a a mídia. imprensa comprada. Fake news. A imprensa comprada pela Disney. Porque quando tem um filme que não é da Disney pra toda a família. Imprensa marrom! Exatamente! Cara, eu acho que veio muito da imprensa americana, né? Sinceramente falando, acho que tem uma galera mais, assim, ativista de um ponto que até o cara, ele é tão... Eu acho que é o lado ruim do justiceiro social, porque eu acho que não que exista um lado positivo, eu acho que tem gente que faz um trabalho legal de conscientizar, de lutar Pelas causas, enfim, eu acho que está correto, mas tem gente que é o extremo. Do mesmo jeito que tem uma extrema direita que acho que de conservadorismo, tem uma extrema esquerda, obviamente, também, e um extremo progressismo do mesmo jeito que para você prever certas coisas, você acaba já presumindo e falar, as pessoas estão venerando um vilão. E parece que a mídia tá querendo esse exposão. Mas, Parece que ela tá aí, querendo esse tiroteio pra a mídia americana ela tá beber nesse sangue. é muito parecida com a nossa, tipo, é questão de clique, entendeu? Eu A acho gente que é bem sabe pior, que inclusive. isso... Exato. Por exemplo, teve um caso de atentado num filme do Cavaleiro das Trevas, Sim. nos Estados Unidos. Então todo mundo já trouxe aquele caso. Então é um tipo de coisa de clickbait, tipo, sabe, de chamar clique. E no final repete pra também querer o clique. Meu, No vocês final já se lembram o perdeu. caso do Clube da Luta, né? Sim, puta. Que, putz, ele tem uma mensagem de uma, digamos assim, uma revolta quase que adolescente Quase que ali, né? rebelde sem causa. Exato. É uma mensagem que, se você for analisar política e filosoficamente, é uma mensagem bastante rasa, mas que, cara, teve um maluco lá que, sei lá, assistiu, nossa, tá certo. Tá então, certa a indignação. O maluco ele vai precisar de qualquer Isso, esse é o interpretação ponto. pra validar a atitude dele. Se ele assistir Mary Poppins, ele Exato. vai achar um negócio, Exato, tá quando ele ligado? precisar achar, ele vai achar pra Exato. validar a atitude dele. Não, e o mais louco desse filme em específico é que começou esse papo e aí a direita meio que adotou o filme como,
legal, se a esquerda tá odiando, eu vou adorar esse Eu filme. vou adorar. Que é mais ou menos o que aconteceu com o Rambo até o Sim, fim. é verdade. Tipo, é verdade. tá matando mexicano. Tipo. Assim, é. Só Quer que dizer que não aí- pode mais matar mexicano no cinema? Aí você vai assistir o filme e o que ele tem é uma mensagem de esquerda total, assim, na minha opinião, na minha visão. Tipo, de luta de classes, clássica assistiu- e o tal. Coringa. O Coringa mesmo. Não Rambo. Não, não Rambo, eu não assisti o Rambo. Tipo, é essa coisa da luta de classes e de que, meu, o político é também o capitalista, eles estão em conluio, não sei o quê. E é uma mensagem meio confusa, assim, mas que É confusa, porque faz ó, um do pouco diretor... de sentido pra Gotham nessa questão. E também, assim, o Coringa, antes de entrar no talk show, ele fala, cara, eu não acredito... Ele, você tá parte dos palhaços e tal. Ele, não, eu não acredito em fala assim, nada. eu concordo tipo, com isso. E aí, Ele tá ao as acaso, pessoas estão ele não tem- seguindo ele por outros motivos, né? Ele virou um líder de um movimento que ele não quer Ele virar criou, líder. na verdade, não foi Que nem... são as não antigas, que é o foi que ele Antifa. criou, A gente sabe aqui. Tava lá com a Mas máscara. foi um movimento que ele não criou, isso que é legal assim, da história. sim, Que ela deixa claro pela visão dele, ele não tinha o objetivo de criar um movimento. Criou, Sim. ele foi o causador do movimento, foi, mas não com o objetivo de ter criado. Ele não era o objetivo dele. O objetivo dele é o que a gente fala. O filme ele tem um escopo muito grande, mas é uma história muito pequena. É isso aí. A gente fala, parece... Cara, daria exatamente um episódio do Batman, série clássica dos dos anos 90, aí, o Batman, série animada. Que é exatamente isso. Perfeito. É exatamente, você tem escopo de tudo que é Gotham, mas a história é pequenininha. Tipo, pequenininha, mas obviamente tem consequências grandes. Mas é a história do personagem. Sim. Então, acho que se involuntariamente ele causar tudo isso e virar referência, cara, diz muito Cara, e falando de quadrinhos, assim, é muito legal, porque, cara, essa origem, é que nem uma vez, acho que a gente gravando a trilogia do Nolan, você fala que acho que foi você que me contou que o Batman Begins, ele funcionaria por uma origem de Batman para qualquer filme. Aham. Se você assistir Begins, é uma origem que dá, mas, cara, você... Pra justificar como que o Batman virou Batman, porque você pega o do Keaton, não tinha a origem, ele já é Batman. Sim, você tem sim. a origem que todo filme do Batman tem, Que é dos os- Wayne morrendo. Sim. Nesse eu achei super legal, não só a referência, eu achei, de novo, falando em luta de classes, no filme do Batman Begins, o Ra's al Ghul fala pro Bruce Wayne, quando diz que eles Ele que foi o são os responsável. responsáveis pela morte dos pais dele, porque a Liga das Sombras, ela manipula aí a economia e quando ela causa uma depressão econômica, a violência cresce. Então, eles meio que são É a Liga das responsáveis. Sombras que é responsável pela depressão da... Depressão econômica de Gotham. É. No filme do Tim Burton, o Coringa que mata os pais do Bruce Wayne. Sim. Nesse, ele faz uma junção Sim, tipo, isso é legal, dos dois, é. entendeu? Então você tem... Tipo, é um ba- efeito, mas não é necessariamente um Não, efeito exato, então, consciente. Cara, assim. eu achei muito bacana essa consequência. E a gente fala, cara, imagina, esse Coringa, ele vai encontrar o Batman, ele vai estar com, tipo, 60, 70 anos. Aham. E o Batman, tipo, então você sabe que não é pra existir um Batman. Aí, de novo, o diretor, quando ele pensou nesse filme, ele fala, cara, a origem do Coringa, meio que a origem oficial, tem essa dele ter esse passado trágico nas histórias do Alan Moore, que não é muito não é para ser levado com tanta certeza. Aí você tem lá o Capuz Vermelho, que foi um momento em que nessa tragédia dele tentando ser um stand-up comedy, não conseguia, ele vai pro crime, porque ele precisa de dinheiro e tal, e aí ele vira o Capuz Vermelho, e aí ele encontra o Batman, e na luta com o Batman ele cai num poço de ácido, e aí a loucura Zoa vem a à tona, cara e aí a pele dele é branca, não é pintura. Uhum. O diretor, o Todd Phillips, ele sempre falou, cara, eu acho essa origem besta, tipo... Não tem Cair no sentido. ácido. O ácido vai gerar loucura. Não foi bem o ácido que gerou a loucura, mas a gente sabe que é o ácido que deu E é tipo o visual. é um acidente, muito acidente também, né? Mas o que eu digo é o seguinte, depois desse filme, eu acho que ainda poderia ter um efeito para rejuvenescer, para ele cair no ácido e encontrar o Batman. Ser uma história mais fiel ainda dos quadrinhos do que essa. Eu ainda acho que é uma história super fiel. Super Você gostaria, como honesta. fã, que esse Coringa encontrasse o Batman? Cara, na adulto? real, eu acho que seria interessante, como assim? Eu não esperava nada desse filme, eu acho que poderia ser Mas legal. tanto faz também, né? Tipo assim, Eu acho que, até falando de referência o tanque químico que ele cai é da Ace Chemicals. E até uma referência que eu vi no final, lá em Gotham tem os cinemas pornô, num deles é Ace alguma coisa, e é a cena que o Coringa tá virando o Coringa com a boca, tipo, de sangue. Você fala, caralho, tipo, então é uma leve brincadeira. Tá lá, né? Tá lá. Tipo, tava lá na origem. Assim, se vai ter no futuro ou não, cara, tipo, eu acho que é um Coringa que pra mim tá entre os meus favoritos intérpretes. Eu acho que realmente cara, eu diria que ele, por eu achar mais fiel aos quadrinhos, pra mim eu tenho mais preferência que o Heath Ledger. Sem brincadeira. Eu gostei muito da interpretação de tudo desse filme, como foi construído. E o Heath Ledger você só vê a parte que ele tá, digamos, Que era o que o Batman era nos outros em filmes. confronto, né? Exato. Ele ainda pode você virar... só vê ele no palco, você não Cara, vê vocês não imaginam os que bastidores. esse pode ser o passado do Heath Ledger?
Sim, poderia. Poderia funcionar, poderia. Porque ele só mudaria a maquiagem, ele poderia desenvolver, Claro, tem uma questão da evoluir. idade ali que Não, talvez não mas só bateria. pra você dizer mas que, sim, tipo, sim, em termos do personagem... aconteceu a mesma coisa, só que em outra época. Aham, sim, exato. Mais recente. Exato. sim. Poderia ser. Poderia, legal é isso, o Batman Begins poderia ser o passado do Batman do George Clooney? Não, mas enfim. Mas é o Batman do Batman, é, Batman Eu tô menos, brincando, né? mas a ideia é assim, ele poderia ser a origem de qualquer Batman. Sim, Pô, sim. ele poderia ter começado. O Batman do Ben Affleck, não do Arthur Affleck. Será que foi referência? Poderia ter sido daquele jeito e realmente depois dos 20 anos em Gotham ele falou, porra, foda-se, qual a diferença entre mim e um bandido? Qual a diferença entre o tempo passar 20 anos e não? Tudo bem. Exato. Peraí, tudo bem? Escreva nos comentários. Feira da Fruta. Mostra pra gente que você ouviu e assistiu tudo isso do vídeo ou do áudio, que você participou dessa conversa. Muito bom, muito bom. Essa conversa hilária sobre Exatamente. o Coringa. Acho que você tem que Hilariante. aproveitar Se e você dizer... tava rindo Hilariante. de se sentir desconfortável, tudo bem também, a gente aceita. Se você, qual que é o seu Coringa preferido? Se você não achou tão bom, se você achou... A ideia é você conversar com a gente, dar sua opinião, mas se você chegou até aqui, a gente sabe que você assistiu o vídeo todo. Exato. Então você pode colocar seu olha, comentário com a palavrinha ou as Vai palavrinhas ficar na pelo nossa menos frase. aí 1h e pouco, Vai, hein, de sim. Coringa pra Vai vocês. render esse episódio. Se você coloca, a gente sabe que você chegou até aqui. Sim. Então a gente tem uma estima muito maior do que Exatamente. uma pessoa que chega aqui e comenta, não gostei. Pô, eu ia falar do The Method, Visual Jared Joaquim Leto, mano. Parra. Que bosta. Você fala quem? Visual Jared Leto, que o Joaquim Fênix não é The Method, ele atua. Isso Ele fica não pro ficou vídeo. mandando rato de Exato. presente pros amigos pra fazer brincadeirinha na imprensa. Eu sou Demetrio. Eu faço isso, eu chego no trabalho, dou um tapa na cara de alguém, falo, que porra é essa? Eu sou Demetrio de caralho. Aí o cara, não, então beleza. Mas eu nem Bruno, falei de outra coisa. isso não é um teatro, isso não é um site de Mas filmagem. é que eu Vai sou falar com bons o quê? 24 horas. Com bons... Palhaceiros. Com bons O que vocês preferiram? Coringa ou Bingo, o Rei das Manhãs? Caralho. Coringa. Cara, Coringa. Cara, Tudo sempre planejado. assim, sem pensar muito, Coringa. Mas pensando bem. Ah, Coringa não, também. pensando bem, Coringa. Coringa. Total. Mas tá perto, tá Mas próximo. agora, não, mas se for considerar só o protagonista, Coringa. É. Seja com bons brigeiros. Tá vendo? Vladimir Brista. Não quero dar essa Bons corda. palhaceiros. Bons palhaceiros. Mas vocês viram que o pôster do Coringa copiou o pôster do Bingo? Total. Vocês Mandei viram pra vocês. Esse foi foda mesmo. Será que foi... Óbvio, caralho. Ah, O quê? bando de cuzão da Copiar DC. brasileiro? DC é Caralho. tudo ladrão. Copia nada, Por isso que só o vilão da DC presta, porque eles entendem. DC só Eles entendem o copia a Marvel psicopata. aqui, porra. Vídeo Aquaman. Tá certo, indignação. Ih, lembrem-se! Ao assistir bons filmes, Que seja com bons palhaceiros.